Salve galera, como estamos? Professor Júlio na área. E hoje vamos resolver uma questão bem legal, tá? É uma questão de análise combinatória e normalmente essas questões de análise combinatória elas tiram o sono da galera. Vamos fazer o seguinte, então assim, como a minha ideia não é só resolver e te passar o gabarito, é pegar a questão e destroçar ela para você, esmiuçar essa questão. Eu vou ler primeiro com você, a gente vai trabalhar com alguns conceitos, vou relembrar coisas importantes, então vem comigo ver o material primeiro. Ó, o cara tá dizendo assim, ó, a equipe técnica de um time de futebol analisou a possibilidade da final do campeonato ir para a disputa de pênaltis. Caso isso ocorra, a equipe precisará escolher 5 jogadores diferentes dentre os 11 que estão em campo. Vou parar por aí. Vamos pensar um pouquinho numa coisa? Eles vão escolher 5 dos 11 que estão em campo. Eu não vou avançar no conteúdo ainda, tá? Na questão, porque eu quero lembrar uma coisa importante com você. Imagine, você tem 11 pessoas. Vamos analisar aqui, ó, 11 jogadores. Imagine assim. Aí eu tenho o jogador A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, o H, o I, o J e o K. Vamos ver se deu 11? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Se eu tenho 11 jogadores à disposição e eu vou escolher 5, lembra, eu não estou avançando no texto, só estou pensando por aí para eu introduzir a questão. De quantas maneiras diferentes eu posso escolher esses 5 jogadores, né? A dúvida é, será que é uma combinação dos 11 5 a 5? Ou será que é um arranjo de 11 5 a 5? Né? Essa dúvida que sempre aparece. Vamos lembrar uma coisa? A combinação não importa a ordem que você vai escolher. O arranjo importa. Então, ó, só vamos lembrar uma coisa. Se eu for resolver uma combinação, eu vou desenvolver os 11 elementos em 5 fatores. 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. 1, 2, 3, 4, 5. E vou dividir pelo fatorial da taxa, que é o 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu for fazer um arranjo de 11 para 5, eu desenvolvo 11 em 5 fatores. 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Multiplico e dou minha resposta. Só tem que lembrar uma coisa. Combinação, a ordem não importa. Arranjo, a ordem importa. Então, assim, se ele parasse o texto por aí, né, ele precisaria me dizer se interessa a ordem ou não. Essa seria a resposta. Mas isso aqui é só uma introdução ao que a gente está fazendo. Eu vou apagar aqui, porque aí ele vai entrar numa série de detalhes ali da questão. Vem comigo para você ler. Vem comigo, vem pro material. Assim, ó, os 11 que estarão em campo. E também a ordem entre eles para a cobrança dos 5 primeiros pênaltis. Opa, pequeno jovem. Eu vou escolher os 5 e a ordem interessa. Isso é uma coisa importante. Se a ordem interessa, já estamos migrando para o arranjo. Ok? Vem comigo para o material. A decisão foi tomada da seguinte maneira. O principal atacante do time começará as cobranças. E o goleiro deverá ser um dos 5 cobradores. Além disso, nenhum dos 3 zagueiros em campo participará dessas primeiras cobranças. A partir da informação, assinale a alternativa que apresenta corretamente o número de possíveis escolhas, bababá. Como não tem alternativa, a gente vai apenas resolver ela. Coisas a serem colocadas em questão. Primeiro, eu tenho o principal atacante do time. Vamos escolher alguém ali, ó. Digamos que o principal atacante seja esse cara aqui, ó. Esse aqui é o principal atacante. Esse é o principal atacante. Ele vai ser o primeiro. Então, opa, ordem, organização é uma coisa importante. Olha o que o tio vai fazer aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. 1, 2, 3, 4, 5 opções. São 5 pessoas para bater. O que ele falou ali? O G, o Gabriel, o Gomes, o Gustavo, o principal atacante. Então, cara, ele vai ser o primeiro. O G vai estar aqui, ó. Ele vai ser o primeiro. Uma opção apenas. Ele vai ser o primeiro a bater. Ok? O que ele diz na sequência?
o goleiro deverá ser um dos 5. Pô, mas quem que é o goleiro? Vamos imaginar aqui, ó. O A é o goleiro. Professor, o A pode ser aqui? Pode, mas o A pode ser o segundo, ou o terceiro, ou o quarto. Tudo bem? Ele pode ser um dos 5. Ou ele vai ser o primeiro, ou ele vai ser o segundo, ou o terceiro, ou o quarto. Então aqui, ó, eu vou supor ele sendo o primeiro, ó. Supõe o goleiro sendo o primeiro, aqui o segundo, na verdade, uma opção. Ok? Ele falou, nenhum dos 3 zagueiros vai bater. Pô, quem é zagueiro? Vamos escolher esses 3 aqui, ó. Ó, esses 3 aqui jogam na zaga. Esse não vai bater, não vai bater, não vai bater. Então, fora. Vamos analisar uma coisa? O que eu tenho ali, ó? Sobraram quantas pessoas? Sempre organize com calma isso. Sempre. Então, eu vou recapitular. O que foi que o texto falou para você? Primeira condição. O principal atacante, né? O principal atacante, o goleador, vai ser o primeiro a bater. Tá aqui, ó. Ele é o primeiro a bater o pênalti. Não tem opção. O goleiro é um dos outros que vai ter que bater. Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Tudo bem? Aí o que sobra para você? Os zagueiros não vão bater pênalti. Exclui os zagueiros. Agora vem a pergunta. Quem pode bater agora? Eu tenho uma opção, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra que ele disse? Importa a ordem da cobrança. Eu tenho um arranjo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 para 3 vagas. Cuidado. Essa é a minha conta, né? Como que eu vou desenvolver aqui, ó? Eu tenho uma vez e uma vez. Uma vez, vezes uma vez. Arranjo de 6 para 3, eu desenvolvo 6 em 3 fatores. 6 vezes 5 vezes 4. Cuidado com isso. 4 vezes 5, 20. Vezes 6, 120. Ali vai dar 120. Tempo. Tua resposta não é 120. Não. Vou ficar longe para você pensar o que aconteceu. Não está errado. Está incompleto. Vale frisar. Não tem nada errado, mas tem uma coisa que é incompleta, né? Assim, vamos lembrar uma coisa também que eu acho sensacional. Muitos de vocês aí têm dificuldades específicas, né? E a gente está trabalhando um curso de análise combinatória. Na plataforma do Matemática Sem Problema, quando você entra lá em materiais, em cursos modulares, você pode escolher o curso que você quer fazer comigo. Ah, eu quero um curso de análise combinatória. Eu tenho curso detalhado de análise combinatória para você. Ah, eu quero trigonometria. Eu tenho um curso de trigonometria detalhado para você. Aula por aula, com um roteiro de aula. É sensacional. Entra lá, compra o curso e vem falar comigo. Agora, o que está acontecendo aqui, né? Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar um pouquinho? Se o goleiro for o segundo a bater, você tem 120 opções. Se o goleiro for o terceiro a bater, mais 120. O quarto a bater, mais 120. O quinto a bater, mais 120. Então, esse 120, eu vou multiplicar por 4. Porque ele pode ser o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, ou o último a bater. Então, você tem um total de 480 possibilidades de cobrança para esse cara fazer, tá? Para esse time fazer dentre essas condições. Então vocês perceberam, né? Pô, é muito importante você saber a análise combinatória. Esse tipo de questão é uma questão que para efeitos de prova é classificatória, tá? E como eu tenho falado para vocês, toda semana a gente estamos trazendo aí novidades para vocês, resoluções de provas bem recentes, tá? Coisa que cai nos vestibulares. O que você tiver dúvida, fala com a gente, vem conversar com a gente. Matemática Sem Problema, ele tem muito material à tua disposição, muito material mesmo, lista interativa, curso de matemática básica, tem muita coisa para você e tudo por um preço ó, pequenininho. Além dessas aulas do YouTube que não custam nada, né? É só você entrar que a gente pede para você. Curte lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera para a gente poder fazer o máximo por vocês. Combinado? Ficamos por aí então. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.